A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala novamente é seu irmão em Cristo, Renan Conceição. E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um testemunho de arrebatamento de uma irmã obreira da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Depois de uma dificuldade que ela teve em dormir, então ela se pôs a orar e, como ela cita, num piscar de olhos, ela já se viu fora do seu corpo. E tudo que ela passou neste momento fora do corpo dela, você vai conferir agora neste vídeo. Essa experiência, porque Ele quer salvar a vida de vocês, Ele não está ficando. Irmãos, na noite de domingo, aleluia, eu e meu esposo fomos deitar umas 11 horas, a partir das 11h30, o sono não vinha. E ali eu comecei a falar com Deus, a pedir misericórdia, a orar por, aleluia, por a igreja do Senhor, a pedir uns pelos outros. E ali, aleluia, passado 6 horas, eu olhei no relógio do celular, era meia-noite. Quando deu meia-noite, irmãos, pela misericórdia do Deus que eu sirvo, o meu corpo, aleluia, ficou na cama e eu vi o meu espírito sendo retirado, aleluia. E ali eu comecei a chorar, porque, aleluia, eu sou falha, tu é falha, eu fiquei com medo, aleluia, eu perguntei para Deus, aleluia, o que estava acontecendo, aleluia. E ali o Senhor disse para mim, aleluia, calada, e eu me calei, aleluia. E ali, aleluia, irmão, você que está aqui nessa terra, aleluia, é no abrir e piscar de olho. É no abrir e piscar de olho, ou você já estará no céu ou no inferno. Preste atenção no que eu vou passar aqui, eu não posso aumentar e nem diminuir, porque senão Deus vai cobrar de mim. As coisas de Deus aleluia, é tremenda. E ali, meus irmãos, aleluia, eu comecei a pensar no meu esposo, eu comecei a pensar nos meus filhos, aleluia. De repente, eu vi, aleluia, ó Senhor da glória, aleluia. Jesus me pegou pelas mãos, e Ele pegou, aleluia, e abriu, aleluia, um portão, irmãos, muito grande, muito negro, dessa grossura, os pilares de ferro, um portão preto. E ali eu comecei a temer, porque eu sou temente, comecei a temer, Deus que tenha misericórdia. E ali o Senhor, aleluia, abriu aquele portão, aleluia, aleluia, e ali entramos. E quando nós entramos no inferno, eu perguntei para Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Eu não estava preparada. Eu pregava, eu orava por revelação, eu entregava profecia. Por que eu estou aqui, Senhor? O que eu fiz de errado? E o Senhor falou comigo, cala-te. E ali o Senhor começou a me mostrar, irmãos, misericórdia. Aleluia, a primeira parte do inferno. Ali eu via, meus irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus. As almas gritando, as almas chorando, pedindo socorro, se agarrando. Aleluia, queriam tocar em Jesus, mas Jesus não deixava tocar. Queriam se agarrar em mim, não conseguiam porque Jesus não deixava chegar perto. E ali, aleluia, eu via pessoas, irmãos, sendo massacradas pelos demônios. Preste atenção no que eu vou passar aqui. E ali eu comecei a temer, porque, aleluia, no meu pensamento, aleluia, eu vendo meu corpo na cama, eu achei que eu tinha morrido. E eu fui parar no inferno, eu não estava entendendo o mistério de Deus. E ali, aleluia, pela misericórdia do meu Deus, eu comecei a ver o gemido uivo das almas. Eu fiquei a semana toda com esses gritos na cabeça, orando e pedindo misericórdia para Deus. E ali o Senhor começou a me mostrar coisas horríveis no inferno. Ali, aleluia, Senhor, eu perguntei para o Senhor, por que tem crentes aqui? Tinha obreiros, tinha crentes, aleluia, por que eles estão aqui? Sabe o que Deus me respondeu? Esses eram os crentes que estavam na terra e morreram sem salvação, porque ficavam de rodinha na porta da igreja. Eles não adoravam o Espírito Santo. Eles, aleluia, não vigiavam. E eles blasfemavam do Espírito Santo, irmãos, estão desfigurados. Só misericórdia, irmãos. Eu perguntei para eu não queria ver isso, irmão. Deus sabe por quê. Desfigurado, meus irmãos, não é brincadeira. Jesus está mostrando visão porque Ele está voltando. E ali, aleluia, eu disse, Senhor, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui, Senhor. Me tira. O Senhor disse, cala-te. Passamos, aleluia, na segunda parte do inferno. Quando eu passei para a segunda parte, irmãos, aquilo me abalou muito, meu espírito, meus irmãos, misericórdia.
Eu comecei a ver as almas, irmãos, ali, sendo arrancados os olhos, sendo arrancado o cabelo, sendo torturada. De repente, irmãos, nós passamos um gramado, e este gramado, aleluia, ele era um gramado sem vida, um gramado pálido, uma terra pálida, um gramado sem vida. E eu ouvi o gemido, eu grito, meus irmãos, aleluia. E para minha surpresa, meus irmãos, aleluia. Ouve agora, olha agora. Eu disse, a minha irmã no inferno, ela partiu esse ano, aleluia, que passou, aleluia. E ali eu vi minha irmã, meus irmãos, misericórdia. E ela queria se agarrar em mim e pedia, me leva, Amanda, para a terra de volta, por favor. Me leva que eu vou aceitar esse teu Deus. Eu vou fazer aquilo que tu faz para Deus. Manda, me tira daqui. E a meu espírito, irmão, desmaiou, irmãos, porque eu não resisti. Eu só vi que a mão do Senhor me puxou de novo, não seja covarde. E aí veio um demônio, irmão, gigantesco, aleluia. E pegou ela por o cabelo e socou ela de volta, meus irmãos, aleluia. E eu perguntei para o Senhor, por que eu estou vendo ela aqui no inferno? Por que tu permitiu isso? Sabe o que ele disse para mim? Porque eu não vou poupar nem os teus, se eles não me aceitarem, não me servirem, não me adorarem, eu não vou poupar. Porque, aleluia, estou te mostrando essa visão para te ver o sofrimento que ela está passando aqui, porque ela não quis a minha palavra. E ali, meus irmãos, eu só pedia para Jesus, me tira daqui, Senhor, aleluia. De repente, aleluia, quando ele viu que eu não resistia, ele sabe até onde você ou eu podemos suportar. Ele me tirou dali, só ouvi os gritos da minha irmã, aleluia. O grito, o gemido, o desespero, que ela queria sair dali, mas, aleluia, quem vai para lá não sai mais de lá. Quem morre vai para lá, não sai mais de lá. E ali eu comecei, aleluia, a dizer para Deus, me tira daqui. O Senhor disse só mais um pouquinho. Ali, aleluia, passamos, aleluia, com meu filho, meus irmãos. Aleluia, um lago muito grande, tamanho do mar. Aquele lago negro, preto na cor do carvão. E ali, aleluia, comecei a escutar gemido, grito, desespero, horror. E eu disse, meu Deus, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Eu via meu corpo em cima da minha cama, me tira daqui, Senhor. O que eu te fiz que eu não estava preparada para estar aqui? Eu não estava entendendo o mistério. De repente, meus irmãos, vinham aqueles demônios quando as almas queriam se agarrar em Jesus. Aleluia, eles vinham, pegavam por um cabelo, as almas têm cabelo, tem tudo. Ele pegava aquelas almas e enfiava naquele lago de água podre, quente. Aleluia, subia o vapor e mergulhava lá embaixo, aleluia, e deixava. Aí tirava de volta, e aquelas almas gritando, desesperada, gritando, gemendo, chorando, gritando. Horror, irmãos, horror, irmãos. Aleluia, Senhor, eu não quero ver mais, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero sair daqui, me tira daqui, Senhor. Aleluia, Senhor viu, aleluia, fui covarde. Aleluia, porque, aleluia, depois que eu vi minha irmã lá, meu espírito abalou muito. O Senhor viu até onde eu podia suportar. Aí o Senhor, aleluia, me tirou, aleluia, abriu o portão. Aleluia, os demônios tudo se arredavam. Mas porque é como onde ela tem falou. luz eles não chegam. Glória a Deus. A gente só De vai até onde repente, aleluia, eu comecei a subir, as coisas começaram a mudar. A subir. De repente, eu cheguei numa porta tão linda, tão maravilhosa. Aquela porta brilhava e Jesus comigo, aleluia, do meu lado, não deixava ninguém me tocar. Glória a Deus. Quando eu cheguei, que eu vi aquela porta que era tão linda, eu, aleluia, dei só um passo para frente. E quando eu dei esse passo, eu vi dois anjos, só não vi o rosto, eu vi dois anjos de branco em pé na porta. A porta, aleluia, era uma porta gigantesca. Só que no meio da porta, era uma porta que nem a sede mundial de São Paulo. Ela era bem pequenininha a porta. Aquelas portas, aleluia, pequenininha, aleluia. E ali tinha um anjo de cada lado. E quando eu fui pisar, o fogo passava. Aleluia, e eu pisei no fogo. E quando eu pisei no fogo, eu comecei a falar em mistério com Deus. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Ali eu comecei a adorar. Ali começou o fogo me queimar, aleluia. E aí o Senhor disse, agora tu volta para a terra. Aleluia. Agora tu volta para a terra e
para minha igreja. Aleluia. E eu perguntei por que aqui, aleluia, senti, aleluia, a tua presença. Porque ele disse, os crentes que não buscar o Espírito Santo de Deus, os crentes que não ser batizado com o Espírito Santo, não vai herdar o reino do céu. Tem que, aleluia, passar para os pastores, seja para quem for, aleluia. Pastores grandes e pequenos, de sede, aleluia, grandes que é para fazer com o Pentecoste. Para que, aleluia, as almas venham ser batizadas com o Espírito Santo. Porque, aleluia, é o Espírito Santo que vai te levar ao céu. Aleluia. E ali, aleluia, no momento, aleluia, eu perguntei para o Senhor, e meus filhos, Senhor? Meus filhos, não, aleluia, não estão aqui, aleluia. Sabe o que ele disse para mim? Mande eles voltar rápido para mim, porque eu tenho promessa na vida deles, aleluia. E eu vou cumprir, mande eles vir para mim, aleluia, porque eu tenho promessa, aleluia. E ali, aleluia, o meu espírito voltou. E ali, aleluia, eu sentei numa cadeira, aleluia, de encosto que eu tenho no meu quarto. E eu comecei a chorar, porque eu só falo, a chorar. 00:59, isso foi 1 hora, aleluia. Que o Senhor, aleluia, estive, aleluia, vendo, aleluia, o que o Senhor me mostrava. E eu comecei a chorar, aleluia, a chorar, porque, Senhor, porque no lado da minha irmã me abateu muito, aleluia. E o Senhor, aleluia, disse para mim, abra a palavra no Salmo 42, aleluia, está até marcado ali. E ali eu comecei a ler a palavra do Senhor e a orar. E o Senhor confortou o meu coração. Então eu quero dizer para você, guarde o Salmo 42, aleluia, que foi que o Senhor me confortou. Eu não estou passando essa revelação aqui para te assustar. E nem para dizer para você vir para Deus. Você tem livre-arbítrio, só que eu tenho uma coisa para te dizer. Aleluia. O inferno para nós, aleluia. Eu vi assim, ó, o carro se batendo, ó. A alma, aleluia, morria, a pessoa morria, já caía lá direto no inferno. Então eu peço para ti, se você não tem força, aleluia, peça para Deus. Se você não consegue, peça que Deus ele te dá. Peça que Deus vai te ajudar, vai dizer o que tu tem que fazer. E aí eu pegou o Senhor e dizia, olha minha serva, tu não pode salvar o teu esposo. O teu esposo não pode te salvar. Então eu digo para ti, o meu esposo, eu, aleluia, que estamos na frente desse trabalho, irmã Shirley, aleluia, não podemos salvar ninguém. Cada um tem que lutar e pelejar pela sua salvação. Não adianta, aleluia, nós ter 30, 40 anos de ministério e nós não fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Por uma palavra nós podemos cair no inferno. Jesus ama muito a alma de vocês. Ele mandou falar isso para vocês. Que é para vocês buscarem a Ele. Que Ele vai conceder o desejo do coração. O inferno não é brincadeira. Foi no abrir e piscar de olho. A gente já estava lá. Aleluia. Então, aleluia, céu e inferno. Ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno. Aleluia. Busca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando eu pisei, aleluia, foi o que me trouxe de volta. E eu, aleluia, na segunda-feira fiquei bastante abalada, mas o Senhor me confortou. Ainda hoje à noite, aleluia, eu também, aleluia, me abalei, aleluia, lembrando, eu ouvi o grito das almas no inferno. É muito triste. Te prepara, peleje por a tua salvação. Aí o Senhor disse para mim, nada neste mundo, nada deste mundo é incomparável. Luta, doença, problema, enfermidade, nada é incomparável com o sofrimento lá no inferno. Nada, depois que tu tá lá, tu não sai mais. Diga para minha igreja, enquanto a vida, ainda há esperança. Preste atenção, enquanto a vida, o Senhor dizer a esperança, é o momento de você se colocar aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, adorar a Deus, entregar a tua vida para Jesus. Lute pela tua salvação, não deixe nada te abalar deste mundo. Porque lá o sofrimento é incomparável, não existe. Porque eu vi, eu senti, aleluia, é muito triste. Então agora, aleluia, não reclame de nada da tua vida. Se você está passando luta, está desviado, não tem força, venha buscar Deus, que Deus vai te ajudar. Peça ajuda para nós, que nós vamos orar. E por onde eu passar, eu vou contar o que aconteceu. Aleluia. Nada, não reclame de nada. Se teu familiar está enfermo, peça
indo de mal a pior, Deus vai resolver. Se o teu casamento está destruído, Deus vai unir e dar a solução. Mas depois que estiver no inferno, não tem mais jeito. Não vá para lá. É no abrir e piscar de olho. Aleluia. Você, aleluia, que está na presença de Deus, obreiro, obreira, membro. É para você agora que eu vou falar. Aleluia. Ouve aí, hein? Deus Ouve aí, hein? mostrava, aleluia, a irmã e o irmão que está em contenda, que está em fofoca, o Espírito Santo não está na vida dele. Eu estou falando porque Deus mandou eu dizer. Então, aleluia, procure se humilhar, procure pedir perdão, porque senão você não vai herdar o reino do céu. Amém? O Espírito Santo de Deus ainda está na terra para te fortificar e te ajudar. Glória a Deus. Mais alguma coisa aqui já não é mais de Deus. Está entregue, Senhor, aquilo que o Senhor.